Hoje, no Clique Ligue, estamos falando em liberdade, amor e igualdade. E é exatamente sobre isso que a nossa próxima dica fala. O site Casamento Civil Igualitário é um espaço dedicado para expressar apoio incondicional ao projeto de emenda constitucional apresentado pelo deputado federal Jean Willis, o qual garante direito ao casamento civil para casais do mesmo sexo. Nós não vamos destruir a família, ao contrário, nós queremos fortalecer as famílias na sua diversidade, famílias no plural, porque não há um só modelo de ser família, não há um só modelo de ser feliz em família. Para quem quiser se interessar e conhecer melhor o projeto, a proposta de emenda constitucional está acessível na área Texto da PEC. E para provar que essa já não é mais uma luta solitária, lideranças públicas como o presidente Obama, o ex-presidente Lula, artistas como o cantor Roberto Carlos e o ator Brad Pitt, e também escritores como Luiz Fernando Veríssimo e Mário Vargas Llosa, entre tantos outros, abraçaram essa luta. Para acessar esse material, é só clicar no item Opiniões. E para quem ainda tem dúvidas sobre o tema, o site possui uma área de perguntas e respostas. Quer participar mais ativamente dessa causa? Então não perca tempo e clique em Abaixo Assinado. Preencha os campos com os dados pedidos e pronto! Esse é um bom caminho para contribuir com uma sociedade mais tolerante e com direitos agora mais iguais. www.casamentociviligualitario.com.br. Nesse último bloco, vamos ampliar essa reflexão sobre o casamento gay, ou como também é tecnicamente conhecido, casamento igualitário. Quem nos ajuda nessa caminhada é o Marcelo Heiler, do Núcleo Setorial LGBT do Diretório Municipal do PT de São Paulo, o Julian Rodrigues, que é coordenador de assuntos da diversidade sexual da Prefeitura de São Paulo, o Bruno Bimbi, autor do livro Matrimônio Igualitário, e o Cláudio Nascimento, do programa Rio Sem Homofobia. Bom, primeiro quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente discutindo um assunto super importante. E eu queria que o Julian começasse explicando essa questão do casamento. Como é que está isso judicialmente no Brasil inteiro? Então, é importante a gente salientar uma peculiaridade do Brasil, né? Uma das coisas da nossa democracia, que é aquela transição que você muda, mas não muda muito. Então, a gente conseguiu, na verdade, a questão do casamento igualitário no Brasil, ela está quase toda resolvida. Queria lembrar o que o Cláudio Nascimento falou. O Supremo Tribunal Federal, quando ele se manifestou sobre a ação da união estável, ele deixou uma porta aberta para a questão da conversão da união estável em casamento. Então, a união estável já está pacificada. E como o nosso Código Civil prevê a possibilidade de converter a união estável em casamento, vários juízes de primeira instância e vários tribunais de segunda instância, tribunais de justiça, estão regulamentando, inclusive a possibilidade de você fazer o casamento direto. É isso que vai começar em São Paulo a partir do dia 1º de março. E não é só em São Paulo. Na Bahia isso já é feito, tem outros estados no Nordeste que já é feito. Então, a gente, como disse o Cláudio, no Legislativo já é mais complicado. Eu, pessoalmente, acho que na questão legislativa é mais fácil aprovar um projeto de lei, que é o projeto da deputada Érica Cocai e da deputada Marta Suplicy, da senadora Marta Suplicy. São dois projetos que tratam do casamento, que estão um no Senado e outro na Câmara. Mas considerando que no Legislativo é muito difícil qualquer coisa andar, nós já temos praticamente garantida a questão do casamento em São Paulo. Por exemplo, está resolvido. Qualquer pessoa pode chegar no cartório e casar como qualquer casal hétero. Na Bahia, a mesma coisa. Outros estados, a mesma coisa. Então, é uma batalha que assim que chegar no judiciário, no segunda instância, tende a estar resolvido em 2, 3 anos via judiciário, sem ter aquela mobilização que teve agora na França, na Inglaterra, ou mesmo na Argentina. Coisas de Brasil. Mas o fato é que a gente avançou também. Então, essa campanha pelo casamento igualitário ela é importante, mas hoje ela tem mais uma função de propaganda mesmo, né, de agitação mesmo. O movimento LGBT nacional tem insistido muito na questão da criminalização da homofobia, que para nós é uma pauta positiva, que amplia direitos, ela não retira direitos de ninguém, ela protege as pessoas porque ela restringe o discurso de ódio. Então, na verdade, a pauta focal, principal, sem hierarquizar, mas o movimento tem se debatido na questão da criminalização da homofobia, porque o judiciário resolveu 80% da fatura da questão do casamento igualitário. Antes de continuarmos essa conversa, vamos assistir um trecho do depoimento do Fernando Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Mais um vídeo que foi enviado pelo correspondente do seu jornal, o Elson Kalinowski. Bom, a tecnologia hoje é uma grande ferramenta, a gente
se eu for pensar na minha adolescência, hoje eu estou com 44 anos, a gente tinha notícias das coisas que aconteciam, às vezes, muito tempo depois que tinham acontecido, né? E muita coisa era abafada. Muitas questões de homofobia que aconteciam, assassinatos, eram abafados, eram escondidos. Hoje em dia, o acesso das pessoas, da população em geral, à internet, fazem isso vir à tona, né? Eles jogam na mídia e isso é compartilhado. Isso traz à tona a discussão, né, de várias pessoas que são assassinadas e que hoje não ficam escondidas debaixo de interesses de homofóbicos ou de fundamentalistas religiosos ou de outro segmento. Em compensação, temos a outra parte que nos bate também, que faz uso dessa mídia para desconstruir justamente a imagem da comunidade LGBT. Mas que eu acho que não está conseguindo avanços e que não vai ter avanço, porque a igualdade de direitos e a transparência da comunidade LGBT mostra que tudo que é dito de preconceitos e de negatividade, essas coisas não existem. E nós não queremos, em momento nenhum, ser melhor, e também não queremos continuar na condição de piores. Nós queremos ser iguais. Bacana. Eu queria convidar o Cláudio Nascimento Silva para fazer um depoimento sobre esse vídeo, sobre esse assunto. Os níveis de assassinatos, de discriminação contra a comunidade têm sido muito cruéis, num nível de violência muito alto. Os dados todos apontam do Relatório Nacional da Secretaria de Direitos Humanos, relatório que o Rio de Janeiro também aponta, que dos mais de 12 mil atendimentos do Centro de Referências LGBT do Rio que tiveram, 30% envolve homofobia. Então é fundamental que a gente tenha uma legislação nacional. Um exemplo disso é que nós temos no Rio a tipificação do crime motivo presumido de homofobia, que a gente acompanha os registros de ocorrência ligados à comunidade. E para se ter uma ideia, nos últimos 2 anos e meio, quase 1.500 registros de ocorrência. Bacana. Deixa eu retomar aqui com o Marcelo, que pediu a palavra. Só um minutinho, Cláudio, vamos lá. Não, pegando no que o Julian falou, qual é a grande importância do PLC? Porque além de uma homofobia social que a gente vive constantemente, é a estatal, né? Por exemplo, a gente pega o caso aí do menino do Alexandre Ivo, que foi assassinado por homofobia aos 14 anos. A mãe dele está há 3 anos tentando fazer que o processo ande, não anda, mesmo com empurrões de parlamentares. E tem a questão da homofobia na escola, entendeu? Na área de trabalho. E sem contar que todo ano, segundo os dados que o GGB levanta anualmente, agora tem o do governo federal também, e que eles apontam para o mesmo caminho, que é um crescimento constante de homofobia, entendeu? Contra homens gays e trans, são os que mais sofrem. Então, até retomando o que o Cláudio falou, não é a questão de hierarquizar, mas a gente tem uma fotografia. Toda semana a gente tem 2, 3 denúncias de gente que foi espancada. Nós temos a minha na UNB, que foi espancada por um moleque lá porque ela é lésbica. Teve duas meninas, né, no metrô agora, essa semana, entendeu? Então toda hora a gente tem essa questão da homofobia gritando, entendeu? E tem esse problema. Juliano, e aí, como é que você... Eu acho que tem 2 grandes desafios, eu acho. Um é nas políticas públicas. Nós conseguimos avançar nas políticas públicas com o Brasil Sem Homofobia, que o presidente Lula lançou em 2004. Tivemos a primeira Conferência Nacional em 2008, que foi com a presença do presidente Lula, foi um momento emocionante. Depois nós criamos a Coordenação LGBT Nacional, o Conselho Nacional LGBT. Em 2009 já teve a segunda conferência. De lá para cá, houve digamos assim, uma certa descontinuidade das políticas em nível federal por conta desse embate com o fundamentalismo religioso, que houve uma certa paralisação. Mas nos municípios, nos estados, nós estamos avançando. O trabalho que o Cláudio Nascimento faz no Rio de Janeiro com o governador Sérgio Cabral é um paradigma para a gente que trabalha em política pública e é um modelo que eu vou tentar trazer aqui para São Paulo em nível da prefeitura. Por quê? Porque ele consegue articular com várias secretarias, com várias políticas e consegue ter orçamento para fazer as políticas públicas. Mas isso é muito localizado ainda no Brasil. São poucas cidades que você tem uma coordenação LGBT. O IBGE fez um levantamento, 1,5% de cidades e estados que têm estrutura
estruturas para tratar de políticas de direitos humanos LGBT. Então, esse grande viés é a política pública. E o outro é o parlamento, é a justiça. É o legislativo. No legislativo, tem vários projetos de lei. Um deles é o do casamento. Então, quando a gente também não quer focar demais na questão do casamento, fica parecendo que é uma pauta única. Ela é fundamental, ela é importante. Mas é como a gente falou, por exemplo, o Cláudio já tem, ele e dezenas de casais, já tem um casamento pleno conseguido. Claro, via judiciária, é precário? É precário. O ideal seria uma legislação aprovada no parlamento. Mas como a gente também tem que ser na política, a gente tem que ver a tal da correlação de forças, né? Temos que ver que existe hoje uma ascensão conservadora no Brasil, né? Não podemos esquecer disso. Você tem humoristas neoconservadores que fazem piadas racistas e homofóbicas, você tem programas de TV, um grande jornalismo muito conservador. Então, não é fácil também a gente avançar em direitos nessa atual conjuntura. Tá bom. Deixa eu chamar o Bruno aqui para conversa. Bruno, diz que na Argentina é o lugar onde tem mais psicanalistas do mundo. Isso ajudou a combater o preconceito, não? Isso ajuda a combater o preconceito? Não, eu acho que o que ajudou ao preconceito foi a decisão política de um setor do ativismo LGBT na Argentina de trabalhar para conquistar os direitos. Essa discussão que está tendo aqui no Brasil existiu lá. Tinha um setor do movimento LGBT que achava que não estavam dadas as condições políticas para discutir o casamento igualitário. Nós fomos chamados de malucos, de irresponsáveis. E tinha um setor do movimento que considerava que a gente devia se conformar com a união civil, que a gente devia se conformar com alguma legislação de segunda categoria que pelo menos garantisse alguns direitos materiais. A gente, naquela época, foi vista como um grupo que tinha uma posição radical. Esse grupo, com uma posição radical, conseguiu convencer 70% da sociedade, segundo as pesquisas, e a grande maioria das lideranças políticas do país em 3 anos e meio. Então, é uma questão de vocação política, de decisão política. Eu queria esclarecer um pouco a situação atual do casamento igualitário no Brasil, porque algumas das informações que o Julião trouxe são um pouco incompletas. Nesse momento, enquanto a gente está conversando, eu estou no Rio de Janeiro, vocês estão em São Paulo. Em São Paulo, a partir da sexta-feira que vem, por Tribunal de Justiça, o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo vai ser legal. Ir no cartório e pedir habilitação para fazer o casamento direto. Aqui no Rio de Janeiro, não. Aqui no Rio de Janeiro, a Justiça vem rejeitando todos os pedidos de casamento. Alguns casos, muito poucos, receberam uma sentença favorável em segunda instância. Mas aí as pessoas têm que contratar um advogado e entrar com uma ação na Justiça. Tá. E nem todo mundo pode. Tá bom, deixa só, gente, o assunto é ótimo, a gente tem um tempo limitado. Para finalizar, eu quero chamar o Cláudio, mas é coisa rápida. 10 segundos, Cláudio, para você finalizar e eu vou agradecer a todos aqui. Ótimo, Vamos lá, Cláudio. Eu acho que, em primeiro lugar, é valorizar todo esse programa para esse tema que é importantíssimo. Valorizar todas as iniciativas do Judiciário, do Legislativo, do Executivo. O que é importante entender é que a gente tem que priorizar as demandas. E, nesse momento, a questão da União Civil do Brasil avançou uma parte, tem avançado esse debate da direta e o debate da criminalização não. Então é fundamental a gente ver que um já acumulou mais forças do ponto de vista do judiciário e precisa agora a criminalização ter um espaço maior no Congresso Nacional. Tá legal. Nada contra ter o debate do casamento civil igualitário, mas entender que as duas agendas precisam ser tratadas no Congresso. Muito bem, gente. Obrigado Obrigado novamente a todos vocês. Pelo programa. Né? Muito bom. E principalmente a você aí que nos acompanhou até aqui. Pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique Ligue e também a nossa programação. Acompanhe a gente também pelas mídias sociais, Facebook/RedeTVT e Twitter é só digitar @RedeTVT. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela web. Tchau, tchau.